Atenção, spoiler, amado vilão. Pois é, faz tempo que tô falando pra vocês. Quer saber mais? Então pega o pergaminho que eu já vou te explicar. E aí gente, como é que vocês estão? Eu sou o Rafa, editor da Naruto, e no vídeo de hoje a gente vai analisar o capítulo 59 de Boruto já. A gente já tá bem avançado, tem muita coisa acontecendo, esse capítulo foi riquíssimo, compensou aquele capítulo passado que foi horrível, teve muita informação, teve um pouco de ação também, sem defeitos esse capítulo. Perfeito, perfeito, perfeito. Uma das minhas teorias confirmadas, eu vou falar de outra teoria aqui, envolvendo o mesmo personagem. Tô ansioso, a gente tem muita coisa pra falar. E estou de cos pobre do Kawaki na capa, né? Vocês provavelmente já viram aí na thumb. Peguei essa camisa que era o mais próximo que eu tinha daquela roupa ali do Kawaki, né? Tanto o cor quanto o corte. Consegui deixar até aqui, ó, levantado. Era uma camisa que já tava meio estragada. Tinha um rasguinho aqui no cotovelo, arranquei a manga. Mas tudo bem, vida que segue. Enfim, hoje a gente tem muita coisa pra falar. A gente tem inspirações, discussão do poder, discussão do enredo, pra onde vai, teorias que fizeram inclusive nas lives. Se você não acompanha as lives, todo domingo às 7 horas da noite tem live para comentar o episódio que lança todo domingo, né, do anime. Em uma dessas lives, um dos inscritos aqui do canal levantou uma teoria que eu vou explicar pra vocês mais pra frente, que começou a fazer um pouquinho mais de sentido nesse capítulo. Então tem muita coisa pra gente falar. Mas antes, deixa eu pedir pra vocês, já deixem um like aí embaixo se vocês gostam do meu trabalho, se vocês já confiam no meu trabalho. Deixa o like aí embaixo que vocês vão gostar do vídeo. Se você é novo no canal, ainda não conhece o meu conteúdo, tá explorando, querendo saber como funcionam as coisas por aqui, se inscreve no canal pra não perder nada, que assim fica mais fácil você conhecer os vídeos novos e aprender coisas novas, né? E também eu sempre deixo vídeos aqui nos cards, né, que ensinam pra vocês, e sempre recomendando coisas que eu já falei, e também coisas que eu vou acabar falando um pouco mais pra frente. E se não for pedir muito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, que aqui vai ter uma teoria bem legal, bem bacana. Tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começando da forma mais clássica que a gente faz aqui no canal, né? Vamos analisar a capa primeiro. A capa tá muito bonita. Eu não sou uma pessoa que é muito fã de laranja e marrom e tudo mais, mas apesar disso, o casaco dele marrom é bem legal. Eu não tenho nenhum casaco marrom nem nada, muito menos com manga rasgada, né? Por isso que eu peguei essa camiseta para imitar o Kawaki, né, nessa capa. E essa cor dá um ar mais de camurça ainda mais com essa textura, dá um ar de camurça pro casaco. Muito legal a construção da capa. O detalhe atrás, como se fosse uma parede velha, um papel velho. Eu achei muito interessante. E a cor das letras no nome da capa, né, de que tá ali escrito Boruto Naruto Next Generations, é da mesma cor da minha camisa, né. Enfim, mas a capa tá muito bonita e assim, só elogios, apesar de ter algumas coisas que eu não gosto muito, ornou muito bem com a capa. Ela tá super sóbria e ao mesmo tempo quente, porque o Kawaki normalmente tem cores frias, né? Ele usa o verde, o azul. Temos que cortar os fios exatamente como eu disser, não antes. Pronto. Sou daltônico, velho. Fio verde. Em 3, 2, Qual é o verde? 1, Qual é corta. o verde? E logo no começo do capítulo, a gente conhece um pouquinho mais do passado do Kawaki com o Code. Só que não fica muito claro se ele realmente foi um passado com o Code, se eles realmente vivenciaram isso, né, de alguma forma, ou se foi o caso de uma alucinação que o Kawaki tá tendo, né, por causa dos pesadelos que ele comentou um pouco mais pra frente com o Amaro. Pode ser algum pesadelo, que ele tá personificando o Code indo atrás dele, ou pode ser também uma memória, o que eu acho que é mais provável. Eu acho que realmente o Code fazia isso com o Kawaki. Aí o Kawaki levanta do pesadelo, tá assumindo o amado. Essa informação é muito importante. A Sumire, ela vai estar atenta ali o tempo inteiro. Eu acho que ela tá jogando com o Amado, ela tá sendo mais esperta do que o Amado. Aí existe toda uma conversa entre o Kawaki e o Amado sobre o Amado querer reencontrar o karma, né? Fazer um karma novo pra ele usar como uma ferramenta, pra ele poder recuperar os poderes dele e tudo mais. Ele elogia o plano do Kawaki, mas fala que pode não ser muito seguro, né? O Boruto encontrar o karma no Code. Nesse meio tempo também o Amado supõe sobre o plano do Code, de ir atrás do sétimo Hokage. Ele explica que mesmo que o Kawaki tenha um karma de novo, o Ishiki não vai voltar no corpo dele, que a alma do Ishiki já desapareceu.
A partir de todas as informações e tudo que a gente vem vendo em Boruto durante o mangá inteiro e agora um pouquinho no anime também que a gente descobriu, eu acredito que existe muita coisa por trás disso e que o Amado não estava só a fim de destruir o Ishiki. Por isso eu acabei bolando uma teoria enquanto eu li o capítulo, né? Não é uma teoria muito completa, robusta e tudo mais, é um princípio de teoria, né? A teoria gira em torno do Amado querer usar o Kawaki, né? Pegar os poderes do Kawaki ou simplesmente o Kawaki como um objeto, uma fonte de poder. Para isso ele tinha que se livrar do Ishiki e ir para algum lugar mais seguro. A teoria se baseia nisso. Agora, o que eu acho que aconteceu? O Amado poderia ter sido reconhecido como um cientista notável, né, e tudo mais. Então o Ishiki acabou fazendo uma parceria com ele e ele aceitou essa parceria porque, vamos lá, é um Otsutsuki. Ou você aceita a parceria ou você vai contra ele e é muito provável que você morra. E até agora, onde a gente sabe do Amado, o Amado não tem nenhuma habilidade especial a não ser a inteligência dele. Então ele provavelmente ia morrer. Então ele pode ter aceitado essa parceria para poder criar um receptáculo com os poderes do Ishiki e fazer esse receptáculo ir para um lugar seguro, né, onde o Ishiki não pudesse recuperar ele. Então ele dá um jeito de finalizar o Ishiki de alguma forma e depois ele ia atrás do receptáculo. Então o que ele fez para isso acontecer? Ele provavelmente, já adiantando, deve ter influenciado ali pro Ishiki encontrar o Kawaki de alguma forma, até porque ele estava ajudando na pesquisa com as crianças. Então ele pode ter influenciado o Ishiki ir até o Kawaki. O Kawaki era uma criança neutra e muito suscetível. Então a partir daí que ele já tinha uma criança suscetível, ele criaria o receptáculo do Ishiki. A partir desse momento, quando o receptáculo estivesse maduro o suficiente, ele mandaria esse receptáculo para um lugar seguro, que no caso era Konoha, né, já que tinha os ninjas mais fortes do mundo, Naruto e o Sasuke. Então não à toa ele deixou as coordenadas da dimensão do Ishiki, que muito provavelmente é a mesma dimensão da Cara, lá no dirigível, para o Sai acabar encontrando e passar pro Sasuke. Isso tudo ia acabar culminando no Kawaki sendo levado para Konoha. O Naruto ia se afeiçoar, né, porque tem uma história parecida e tudo mais. O Amado não é besta, né? Ele já sabia que o Kawaki ia ser cuidado lá. E depois disso, ele tinha que dar um jeito de se livrar do Ishiki e Carcamula, né? E pro mesmo lugar onde estava o Kawaki. E assim ele só finalizava o Ishiki e ficava lá salvo, né? Sob a proteção também desses ninjas, o Naruto e o Sasuke. A gente foge pra Miami, trocar de nome. E essa teoria parece ser muito reforçada nesse capítulo, porque o Amado fica insistindo, né, incitando o Kawaki a receber o karma de volta, né, de alguma forma. A gente não sabe como o Amado pretende recuperar o karma, né. O Amado falou que consegue fazer isso, né, pra ele usar como uma ferramenta, e acho que no final das contas a ferramenta vai ser o Kawaki. E eu julgo que talvez o que esteja acontecendo é que o Amado queira os poderes dos Otsutsuki, ou do Ishiki, dependendo se a outra teoria também estiver certa. Tem mais uma teoria que eu vou falar daqui a pouco, que foi a que eu comentei da live passada. Enquanto ele estava na Cara, ele tinha toda aquela marra de vilão, né, de antagonista, de ser o braço direito do Ishiki, né, do Jigen, no caso que popular ali, no caso do corpo. Falou que ia descobrir quem era o traidor lá, quando ele pegou o Vitor, que estava traindo. Mas no final das contas, quase a Cara inteira estava traindo. Então ele fazia tudo o que o Ishiki pedia, né? As modificações corporais no interno da Cara, né, que deixou eles mais fortes, também o limitador de poder do Code, a questão dele criar um nanosintético que seria para acabar com o Ishiki mandou desativar tudo, destruir, prender, coisa e tal, e a gente descobriu agora com a Ada, o Daimon, inclusive tem muita coisa pra falar do Daimon, esse vídeo provavelmente vai ficar enorme. O Koji já foi projetado justamente para lutar contra ele. A própria Delta pode ter sido um desses ciborgues que era ter sido desativado. E o Amado ainda fez o Koji obedecer às ordens do Ishiki enquanto eles estavam lá disfarçados. Então ele parece ser bem articulado, né? Acredite, gente, eles estão armados, articulados. O cão é muito bem articulado. E nós estamos alienados. E assim, até a falha na implantação do karma do Ishiki e do Code pode ter sido uma influência do Amado. Porque como eu estava dizendo lá no começo, eu acredito que o Ishiki só tem encontrado o Kawaki
graças ao Amado, né? De alguma forma o Amado fez ele chegar até o Kawaki. Para que o Kawaki fosse escolhido, os outros tinham que dar errado. Acho que não foi à toa que o Kawaki foi o último a ser experimentado, algum dos últimos, né? O Code a gente viu lá, não chegou a morrer, mas ele recebeu uma versão mais fraca do Karma, né? Que não seria para ressuscitar, seria só os poderes. Talvez seja isso que o Amado queira fazer, uma forma de Karma branco para ele também. E por que o Code não serviria e o Kawaki serve? Basicamente porque o Code é devoto ao Ishiki, não é só muito fã do Ishiki, ele trata o Ishiki como um deus dele. Ele até fala nesse capítulo que é um deus dele, porque ele sofreu uma lavagem cerebral do Boro, né? A gente pode esquecer que o Boro e o Code, eles eram muito próximos, então, muito provavelmente, assim como ele tá fazendo lavagem cerebral nas pessoas que a gente tá vendo no anime agora, ele deve ter feito essa mesma lavagem cerebral no Code, né, que era pequenininho e tudo mais, muito provavelmente pobre também, porque eu imagino que a maioria das crianças que foram raptadas ou vendidas eram muito pobres, como aconteceu com o Kawaki, e além disso o Code já se mostrava bastante poderoso, né, pelo que deu a entender. Então o Code não seria muito interessante para o Amado nesse sentido, se a teoria estivesse certa, né. E nesse capítulo, o Amado também parece ter uma certa habilidade, eu tô teorizando essa habilidade para ele a partir das tecnologias que ele implantou nos ciborgues dele, talvez ele mesmo seja um ciborgue, talvez ele tenha uma habilidade parecida, se não a mesma, da Ada de saber as coisas que estão acontecendo. Principalmente nesse capítulo, ele começou a supor coisas muito coerentes com o que estava acontecendo. Exatamente o que o Code tinha dito que ia fazer. Ele ia matar o sétimo Hokage, e essa suposição dele foi totalmente certeira, era exatamente isso que ia acontecer. Talvez ele tenha uma forma de clarividência também, como a da Ada. Talvez não a mesma, talvez uma versão inferior ou diferente, mas pode ser muito bem a mesma, até porque ele parecia estar bem inteirado na luta contra o Ishiki. Ele até estava se fingindo lá, a Sumire ficou de olho nele, mas ele parecia estar bem inteirado das coisas que estavam acontecendo, até as coisas que o Kawaki estava sentindo, né? Então talvez ele tenha uma habilidade nesse sentido, porque ele supõe exatamente a mesma coisa que está acontecendo. Coincidência? Acho que não! E além disso, o Amado parece ter planejado tudo, desde o começo do mangá, tudo que aconteceu, tirando a invasão do Momoshiki. Desde o começo do mangá, parece que tudo foi plano do Amado. Tanto a captura do grupo Mujina, quanto a descoberta do Kawaki, o próprio Ao, tudo parece ter seguido o plano do Kawaki. Ele planeja tudo, muito parecido com o Itachi, mas de uma forma muito mais sádica. E a última teoria que eu queria comentar com vocês foi comentada na live passada. A gente estava comentando sobre aquelas pedras quebradas lá, aqueles monumentos. Eu não sei onde surgiu essa teoria, então não sei quem é o autor original dessa teoria, mas é possível que ela esteja assim certa, e esse capítulo tem deixado ela um pouco mais provável. A teoria diz que o Amado é um Otsutsuki, e que uma daquelas gravuras lá daquela dimensão que o Sasuke foi é do Amado. O Amado está ali só disfarçado. A princípio ela parece meio bizarra, né? O motivo de não gostar dessa teoria, por exemplo, é porque o Amado ele é totalmente ligado à tecnologia. Ele trabalha de uma forma que é muito científica. Os outros Otsutsuki dependem muito do chakra, que é Genkai, que eles acabam despertando, Kikemora, depois de comer o fruto de chakra e tudo mais. Então acho que é muito antítese o Amado mexendo com tecnologia e os outros Otsutsuki ali dependendo tanto assim do chakra e genética e tudo mais. Mas é uma possibilidade, até porque o Amado tem tecnologias que só ele tem, muito acima do próprio Katasuki, que era conhecido como o melhor cientista de armamento ninja científico, e agora a gente tem o Amado, que é muito melhor do que ele. O próprio Katasuki é muito fã do Amado. Mas a teoria não para por aí. Eu acrescentei algumas coisas que eu vi nesse último capítulo. Como, por exemplo, o Amado insistindo pro Kawaki regravar o karma dele, né? De alguma forma, regravar. Daí o Amado ia refazer o karma dele pra ele usar como uma chave, não sei o que. Pode ser um novo Otsutsuki tentando implantar o karma. E o Amado ainda deixou bem claro que ele faria de tudo para poder cumprir os objetivos dele. A gente até viu alguns comentários dele sobre os ciborgues que ele tinha confeccionado para lutar contra o Ishiki.
Mas uma característica marcante dos Otsutsuki é a arrogância e a forma deles de subestimarem as pessoas. E é mais ou menos o que o Amado mostrou nesse capítulo, subestimando o potencial da Sumire, falando sobre o Shikamaru ter mandado ela pra lá. Inclusive, tomara que não, tomara que tenha sido uma iniciativa dela mesmo. Acho que seria bem mais interessante, apesar de ser muito provável que o Shikamaru tenha mandado ela. Isso pode acabar sendo uma abertura pra ela, né? Tanto que no final do capítulo ele até comenta com ela, tipo, se você tivesse ficado quieta, talvez você tivesse conseguido uma informação a mais. E a gente pode ver um paralelo com o próprio Naruto. O Naruto não ficou fazendo perguntas nem nada, e o Amado foi contando as coisas pra ele. Claro, as coisas que o Amado queria que ele soubesse. Então, de alguma forma, ele não estava errado, mas eu acho que ela tem alguma coisa na manga ainda pra poder descobrir alguma coisa dele. Algum acesso que ela consiga no computador dele, sei lá. Mas eu acho que o Amado tá subestimando muito ela. Eu tava certo o tempo inteiro. O Amado é um vilão. Eu venho falando isso, fazem capítulos que eu venho falando que o Amado ia virar vilão, né? Todo mundo ia descobrir que ele era vilão, que ele ia ser o vilão principal. E pode notar, o Orochimaru vai entrar nessa também. Talvez como um anti-herói ali, mas acho mais provável como um vilão. Uma outra coisa interessante foi ver a Ada tentando convencer o Code de não matar o 7º Hokage, que é quem o Kawaki gosta muito, né? E assim, não colou. Só que é interessante perceber uma coisa. Ou ela não estava usando a habilidade dela, ou a habilidade não funcionou nele. Existem essas duas possibilidades, não sei se vocês chegaram a perceber. Achei isso bem interessante. Outra coisa interessante é o Bug querendo evitar o máximo de morte possível, querendo mandar eles embora. Não sei se o Bug vai realmente ficar nessa nova cara. Ele tá ajudando até então. Uma outra coisa interessante foi a Ada comentando que ela só pode usar os taijutsu simples, né? Uns taijutsu muito básicos. Não foge do que a gente já tinha visto, porque os outros cyborgs que a gente viu lutando também dentro de Boruto, que foram o Code, o Garo, a Delta, o Kawaki, tirando o caso do Boro, do Victor, que eles já tinham habilidades antes disso, essas pessoas que foram criadas só com as habilidades das ferramentas científicas, elas só tinham isso. Então, se a gente for pegar o Kawaki, por exemplo, ele não sabia nem como usar o chakra dele para usar ninjutsu. Então, tudo que ele usava era das ferramentas científicas dele. A mesma coisa com a Delta. Todas as coisas que ela fez durante a luta contra o Naruto eram com as ferramentas. Então, pra Ada, ela usar só as coisas que ela teria recebido do Amado também não ficou muito claro se tudo que ela usa veio do Amado ou não, mas a capacidade de apaixonar pelo menos veio dele. Então é possível que ela só saiba usar as coisas que vieram das ferramentas dele também. Então não é estranho ela não saber lutar, porque o Amado só deu habilidade suplementar pra ela. Não deu nenhuma habilidade ofensiva que nem ele deu pra Delta, ou pro Kawaki, ou pro Code, ou pro Garo e assim por diante. É engraçado até o Code ficando envergonhado, né? Achando ela fofa por isso e tal. Só que talvez essa regra não se aplique ao Daimon. O Daimon é o irmão mais novo da Ada. Ele acabou sendo resgatado também, né? A Ada apresentou ele como o 2º cavaleiro dela e tudo mais. Não sei se vocês já chegaram a perceber, mas todos os membros novos da cara, eles têm o nome de alguma coisa relacionada à computação. Por exemplo, o Code é literalmente código, o Bug refere a todos aqueles problemas no computador. A gente for pegar a Delta também, que eu acho que ela vai acabar entrando nessa nova cara. Também existem alguns sistemas com esse nome. A Ada também é um tipo de programação. E agora a gente entra no caso do Daimon. E o Daimon é uma ferramenta de programa de computador que acaba rodando as coisas em segundo plano, sem interagir com o usuário. Dá pra fazer uma ligação com a habilidade dele também. E a gente pode ver que todos os membros da nova cara vão acabar tendo essa ligação com a computação. Mas o nome Daimon não significa só esse programa de computação. Ele tem outros significados por trás. Como, por exemplo, uma espécie de criatura da mitologia grega. São seres, divindades, né, espíritos que se assemelham muito aos gênios da lâmpada que a gente já conhece. Eles concedem desejos, são muito poderosos. Então tem essa ligação também com o Daimon de Boruto agora, que é muito poderoso. E por último, outra ligação que tem com o nome dele é um demônio, né? É uma das formas em latim de dizer demônio, o que liga um pouquinho com o próprio Daimon agora de Boruto, né? Que ele é meio captado. E a habilidade do Daimon é poder refletir a intenção do inimigo, a intenção assassina dele, para acontecer com ele. Se eu quero matar o Daimon e eu vou para atacar ele com qualquer coisa, aquela coisa vai acontecer comigo. Então, se eu for, por exemplo, com um machado para cortar ele, o machado vai me cortar. Uma espada para arrancar a cabeça dele, a espada vai arrancar a minha cabeça.
e assim por diante, né, como a gente viu nesse capítulo. E quanto mais forte a intenção assassina, então quanto mais o inimigo quiser matar o Daimon, mais forte essa habilidade do Daimon é. O que pode ser tanto um ninjutsu quanto uma consequência de alguma ferramenta ninja científica, como é o caso da paixão da Ada, né? E essa habilidade se liga mais ou menos com o processo do Daimon da computação, que roda os programas em segundo plano, assim como o Daimon acaba rodando essa intenção assassina em segundo plano na cabeça dele e devolvendo pro inimigo. E outra habilidade que a gente viu nesse capítulo do Daimon é um taijutsu extremamente forte, né? Porque com um chute, né, ele sendo uma criança pequena, que aparenta ter uns 10 anos no máximo, 8, 10 anos no máximo, ele derrubou um adulto com um único chute. E assim, eu tô feliz da Sumire e do Shikadai estarem ganhando algum tipo de destaque, porque estão precisados. Eu gosto muito quando desenvolvem personagens secundários, e eles são personagens secundários muito interessantes. E é bem interessante também como o mangá tá trabalhando junto com o anime. Apesar de ter algumas diferenças em uma coisa ou outra, a gente pode ver coisas que estão acontecendo no mangá e mais ou menos uma lembrança do anime, alguma coisa que complementa no anime. Gente, esse vídeo já deve estar enorme, ainda não sei como é que eu vou conseguir editar isso a tempo, mas vai dar tudo certo, eu vou dar um jeito de entregar. E é isso, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like aí embaixo, isso ajuda imensamente o canal. Se puderem compartilhar com os amigos, né, como eu pedi lá no começo, também vai ajudar demais, né, outras pessoas conhecerem essa teoria que eu acabei falando aqui no meio da análise do capítulo. Se você não for inscrito ainda, gostou do conteúdo, se inscreve aí embaixo para você poder receber mais conteúdos. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Fiquem com Kagui.